Você já se questionou achando que é incapaz de entender ou identificar aromas no vinho? Acha que é complicado, que é coisa para quem tem um nariz aí muito apurado ou uma espécie de dom natural? Coisa de sommelier, enólogo apenas? Pois deixa eu te falar uma coisa. Ninguém precisa de superpoderes para isso. Esse é mais um daqueles assuntos que parece muito complicado, mas que na real é mais simples do que parece. Então, nesse vídeo, vamos entender como a percepção dos aromas funciona e a chave para como a gente pode realmente senti-los no vinho. Então, roda a vinheta e se embora comigo aí para aprender mais coisas neste canal. E se você caiu por aqui de paraquedas, eu sou o André Wiggers, eu sou sommelier, eu sou formado aqui em Bordeaux e eu sou certificado W73 também. Eu vivo aqui na região desde 2022 e desde então eu tenho visitado produtores, grandes propriedades, para aprender e poder extrair o máximo de conhecimento dessa bebida incrível que é o vinho. Desde 2023 eu trabalho como guia em algumas das vinícolas mais prestigiadas aqui de Bordeaux e aqui eu compartilho essa minha paixão por vinhos, falando de tudo um pouco, direto da terra dos vinhos. Então já se inscreve no canal, porque assim você não perde nenhum conteúdo e ainda ajuda demais esse aqui que vos fala a continuar produzindo conteúdo como esse daqui. Além de não te custar nada, viu? Vamos embora pro vídeo. Então vamos começar pelo começo, como sempre, né? Os aromas, eles são sim um assunto complexo. Porém, complexidade é uma coisa, complicação é outra. Não é todo vinho que tem esse festival de aromas que as pessoas imaginam. Aliás, embora vinhos aromáticos eles não sejam assim tão raros, também não é qualquer garrafa aí que você abre e vai sair exalando aí 1000 cheiros diferentes. E nesse vídeo, a minha ideia não é te guiar em como fazer uma degustação e tudo mais, mas sim te mostrar aí as linhas gerais de como é que isso funciona, para que você entenda o mecanismo, aí você mesmo vai poder treinar isso. Porque sim, tem muito vinho que realmente não tem um nariz aí tão intenso assim. Mas aí também surge aquela dúvida. Será que é o vinho que não tem os aromas para oferecer? Ou será que é você que não está conseguindo sentir? E é exatamente aí que entra a necessária compreensão de como funciona o nosso olfato. Esse nosso amiguinho aqui. Sabe o que é um grande degustador de vinhos? Ou aquele cara que você olha e pensa, nossa, ele sente 1000 aromas, ele deve ter nascido aí com um dom especial. Deixa eu te contar uma coisa. Não existe dom especial e não existe superpoder. É claro que tem gente que tem aí mais facilidade, né, naturalmente. Isso é assim em qualquer profissão, certo? Mas o nosso nariz, esse aí, que você tem um igual ao meu, provavelmente menos bonito, mas enfim, isso é outro assunto. Ele é perfeitamente treinável. Mas como é que treina o nariz, André? Treinando a sua memória. O que faz diferença não é o tamanho do nariz, nem se ele é mais sensível, enfim. O que faz diferença mesmo é a sua memória. Isso porque para sentir um cheiro, e principalmente para depois você conseguir identificar esse cheiro, você precisa se lembrar de algo. Essa é a questão. O nosso sistema olfativo ele é conectado diretamente com as memórias. E isso é incrível, porque essas memórias elas podem até ser emocionais, certo? Não é raro um aroma aí nos fazer lembrar de situações, de pessoas, de momentos aí que são importantes, bons ou ruins. O problema é que quando a gente fala de aromas e cheiros, né, a gente entra numa dimensão quase multidimensional. É tipo aquela cena do ratinho lá naquele filme Ratatouille, quando ele explicava os sabores. Aliás, quem imaginou aquela cena é um gênio, didático, lúdico e lindo. Então o que nos atrapalha hoje em dia também é que na vida moderna a gente usa cada vez menos o nariz. Só que, pensa comigo, praticamente todas as nossas primeiras conexões são criadas através do cheiro. Um bebê, por exemplo, reconhece a mãe pelo cheiro. Nós somos cheiradores inatos desde pequenos, só que vamos perdendo isso com o tempo. Não a habilidade, tá? A percepção. Mas enfim, tudo isso para dizer que bons cheiradores são, na verdade, pessoas com boa memória. Elas guardam na memória o cheiro e depois elas conseguem conectar a palavra que está ligada àquele cheiro. Quer aprender a identificar aromas florais? Não tem segredo. Você precisa cheirar flores, guardar aquilo na mente e depois acessar essa lembrança
como o nome que identifica aquele cheiro. A dificuldade na prática não é sentir o cheiro, é realmente dar um nome para ele. Muitas vezes, por exemplo, você tá lá, você sente um aroma familiar aí no vinho, mas não sabe dizer o que que é. Aí, alguém do seu lado solta: "Ah, morango, não?" E aí você responde: "Meu, sim, total, só sinto isso agora, inclusive." Eu já vi isso aí acontecer diversas vezes e eu sempre me divirto. Porque as pessoas, elas às vezes acham que elas foram influenciadas, como se elas estivessem trapaceando. Não é o caso, tá? Você realmente já tinha reconhecido o cheiro, só que faltava o cérebro traduzir aquilo na palavra que dá nome àquele cheiro. E olha como isso varia de cultura para cultura. Vou dar um exemplo aqui pessoal meu. Quando eu provo um vinho branco, não necessariamente uma casta específica, mas um Sauvignon Blanc, por exemplo, muitas vezes, não todas também, eu sinto maracujá, meio que logo de cara. Para mim, brasileiro, caso você não tenha percebido ainda, é super óbvio maracujá, porque fez muito parte do meu cotidiano, do suco que eu tomava na infância, enfim, das sobremesas. Agora, se você pega um francês, para ele maracujá não existe no dia a dia, não faz parte da memória cultural dele. Diante do mesmo vinho, ele dificilmente vai falar maracujá. Ele vai acabar puxando sempre mais pro floral ou pro cítrico. E da mesma forma, talvez eu precisasse de mais tempo também para chegar nesse floral aí, que para ele é mais óbvio. E alguém tá errado nessa história? Não. Cada nariz traz também uma bagagem, e é justamente isso que torna a experiência tão rica. E além dos aromas que a gente sente direto no nariz, existem também os aromas quando o vinho chega na boca. E aí que entra em ação a chamada retroolfação, que é quando o aroma ele não vem lá pro nariz, ele sobe por dentro da boca e aí vai pro nariz. Tem uma outra mágica que acontece, a nossa saliva, que entra em contato com o vinho, que é diferente em cada pessoa, ela vai acabar criando aromas que podem ser diferentes daquele que o seu degustador ao lado, ou mesmo daqueles que você cheirou antes no nariz, criou. Ou seja, sentir aromas não é uma questão de superpoder, é realmente memória, treino, cultura e até fisiologia. O fato é que quanto mais estrada você tiver, quanto mais vinho provar, maior vai ser o seu repertório e mais fácil vai ser dar nome a esses cheiros aí. Agora eu vou fazer um parênteses também. Embora o aspecto único e pessoal de cada um seja importante, é claro que também não é uma várzea assim, né? Qualquer um fala o que quer. Eu não concordaria, por exemplo, com alguém que descreve framboesa cheirando aí um vinho branco, ou pera, cheirando um vinho tinto. Mas esse lado aí do background cultural é muito mais forte do que a gente imagina e tem também essa questão fisiológica da temperatura do corpo e da sua saliva que vai reagir de um modo específico com o vinho, não necessariamente do mesmo modo que do outro degustador. Agora é importante também entender que complexidade é isso mesmo, não é complicado. Coisas complicadas a gente não entende. Num vinho, os aromas vão estar sempre ali misturados, são várias coisas ao mesmo tempo. Então, separar esses aromas aí que você reconhece não é assim tão simples também, porque a gente está falando de complexidade, mais uma vez, porém, é sobre memória. Agora vamos descomplexificar a coisa. Porque, de um modo geral, existem certos aromas que são mais clássicos nos vinhos, independentemente da casta. Por exemplo, nos tintos aí é sempre mais comum frutas vermelhas, tipo morango, cereja, e frutas negras, como amora, cassis. E além disso, quando o vinho ele passa por barrica, podem aparecer aqueles aromas aí mais específicos, especiarias, como pimenta, cravo, canela, e também notas tostadas, torrefação, café, chocolate. Os brancos a história é um pouco diferente, é bem menos comum um vinho branco, por exemplo, passar por barrica, então esses aromas de especiaria e torrefação, eles aparecem menos, embora seja possível, e o que a gente encontra são, com mais frequência, as notas cítricas, frutas de caroço, pêssego, pera. Claro, cada pessoa tem mais facilidade para reconhecer uns aromas do que os outros. Agora, o que importa é perceber o que cada uma tem de mais característico. E isso, de novo, vem com o tempo. Ó, então, no fim das contas, sentir aromas num vinho não é nenhuma coisa sobrenatural. É treino, é memória, é cultura. E, claro, é também o estilo de cada vinho. O mais legal é que isso é algo acessível para qualquer pessoa, pode ter certeza disso. Então, quanto mais você cheira, mais memórias você guarda e mais fácil fica traduzir aquilo em palavras. Se você quiser se aprofundar em mais no assunto, eu tenho 2 vídeos aqui no canal que podem te ajudar. Um deles aí eu falo sobre a diferença entre vinhos tintos e brancos, e não é só aquelas que você já sabe. E no outro eu falo sobre complexidade, principalmente também entre vinhos brancos e tintos, onde eu tento explicar melhor essa ideia de camadas e, enfim,
aromas do vinho. Vale a pena dar uma olhada, porque esses vídeos aí eu acho que eles vão se conectar aí muito com o que eu expliquei hoje aqui nesse vídeo. Da próxima vez que você abrir uma garrafa, não precisa tentar aí inventar 40 descrições diferentes, não é sobre isso. Basta você sentir, prestar atenção, isso é importante, lembrar e se divertir com as diferentes percepções das pessoas que estão bebendo. Então antes de ir embora, não deixa de se inscrever aqui no canal e deixa aí nos comentários também se você gostou do vídeo, que ajuda demais esse aqui que vos fala a continuar produzindo conteúdo como esse daqui. Santé!